É possível sermos libertos do pecado? Você acha que, de fato, é possível sermos realmente libertos de todo o pecado? Meu nome é Rogério Santos, eu quero convidar você para analisarmos um texto bíblico que está no livro de João, capítulo 8, verso 32. Vamos para a tela. Bem, nós temos aqui João 8,32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele traz aqui para nós uma afirmação de que a verdade liberta. Porém, nós temos aqui uma condição. Ele está falando ou seja, é porque ele estava falando de alguma coisa anteriormente. É aquilo que eu já falei, né, a respeito do contexto. Temos que entender o contexto para não falarmos aquilo que o Senhor não está falando. Então, nós temos que ter sempre esse cuidado de falarmos alguma coisa, citando as Escrituras, mas de acordo com o que o texto nos dá de interpretação, para não falarmos o que o Senhor não está falando. Isso é muito importante. Então vamos analisar o contexto aqui desse versículo e nós vamos discorrer aqui num estudo maravilhoso e vamos chegar a uma conclusão de que de fato é possível sermos libertos do pecado. Você quer saber como? Vamos voltar para a tela. Então aqui, olhando o versículo anterior, o verso 31, ele diz o seguinte: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: olha, os judeus que creram nele, ele está dizendo a eles, aos judeus que creram nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então, o primeiro ponto aqui é que os discípulos de Jesus são somente aqueles que permanecem na sua palavra. E permanecendo na sua palavra, eles irão fazer o quê? Aí vem para o 32 agora. E permanecendo na sua palavra, vamos voltar lá. Então, aqueles que haviam crido nele: vocês serão meus discípulos. Se crerem nas minhas palavras, se permanecerem nas minhas palavras, né, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E aí, sendo discípulos, é que vem aqui para essa condição. Ele diz: e conhecereis a verdade. Então, aqueles que creem em Jesus se tornam discípulos de Jesus permanecendo nas suas palavras. E permanecendo nas suas palavras, eles conhecerão a verdade. Ou seja, só é possível ter um conhecimento profundo da verdade se formos discípulos de Cristo, se formos verdadeiramente discípulos de Cristo. E só seremos verdadeiramente discípulos de Cristo se permanecermos nas suas palavras. E aí ele diz: e a verdade, tá vendo? Vos libertará. Então, e conhecereis a verdade, sendo discípulos, né? E essa verdade nos libertará. A questão aqui também pode ser libertar de quê? Ora, o texto posterior, que ainda faz parte do contexto também do texto, vai nos explicar. Vamos examinar. E aí ele diz: aí alguns judeus lá falaram para ele, né? Nós somos descendentes de Abraão e não fomos jamais escravos de alguém. Como dizes tu, seremos livres? E aí Jesus replica, então, no verso 34, e diz: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então ele está dizendo o seguinte, que essas pessoas aqui que serão libertas, elas serão libertas de quê? Serão libertas do pecado. E já no verso 36 ele volta a afirmar: se, pois, o Filho vos libertar, porque o Filho é essa verdade, né? É esse mestre ao qual eles creram, e aí ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Livres da escravidão do pecado. Né? Livres da escravidão do pecado.
Então, é possível sermos libertos do pecado? Sim. Precisamos nos tornar discípulos de Jesus. Tornando discípulo de Cristo, permanecendo na sua palavra, seremos discípulos. E sendo discípulo, teremos a oportunidade de conhecermos a verdade de Cristo, de forma que seremos libertos de todo pecado. Agora, o que é a verdade e como conhecer essa verdade? Vamos analisar alguns textos para nós entendermos o que é a verdade e depois como conhecer essa verdade. Vamos voltar para o monitor. Veja bem, o que é a verdade? Essa verdade que ele diz que vai nos libertar, o que é essa verdade? Veja bem, em João, capítulo 17 e verso 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua Perdão aqui. Cliquei numa propaganda enjoada que aparece aqui. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Primeiro momento aqui, o Senhor nos apresenta a palavra de Deus como sendo a verdade. Porém, nós não temos só uma verdade, temos mais verdade. O Senhor nos apresenta mais outras verdades. Vamos conhecer essas verdades. Então, nós temos aqui já a palavra do Senhor, que é a verdade. A tua palavra é a verdade. Eu vou fechar já isso aqui para não fazer confusão. João 17:17, a tua palavra é a verdade. Temos também aqui em João 14:6, esse texto é o mais conhecido, né? João 14:6, que diz assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus nos apresenta aqui como sendo ele a verdade também. Então nós temos o Espírito Santo, que é a verdade, e Jesus, que é a verdade. Vamos para o próximo texto, em 1 João 5:6, verso 6, né? Ele diz assim, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Olha, o Espírito é a verdade. Então nós temos a palavra, que é a verdade, em João 17:17. Nós temos o Senhor Jesus, que é a verdade, em João 14:6. E nós temos o Espírito Santo, que é a verdade, em 1 de João, capítulo 5 e verso 6. Temos ainda em Jeremias 10:10, que ele diz assim: mas o Senhor Deus é a verdade. Em outras traduções vai dizer o Senhor Deus é verdadeiro, ou o Senhor é verdadeiro. Nessa tradução aqui, na Almeida Revista e Corrigida, ela traz: mas o Senhor Deus é a verdade. Então nós concluímos que temos aqui um pilar de 4 verdades, onde a verdade está afirmada. O Senhor Deus é a verdade, o Senhor Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. A verdade está firmada em um pilar, ou seja, em 4 pilares. Bem, entendemos então que essa é a verdade que liberta, ou essas são as verdades que libertam. Precisamos conhecer, ou seja, teremos o conhecimento. Ele nos apresenta aqui a oportunidade de termos o conhecimento da palavra, o conhecimento de Jesus, o conhecimento do Espírito Santo, o conhecimento do Senhor Deus, e aí sim poderemos ser livres. Agora, o que seria exatamente conhecer? Porque, bem da verdade é que existem muitas pessoas aí que conhecem muito Bíblia, conhecem muito mesmo. Tem muitas pessoas aí que conhecem muito a respeito da palavra de Deus. E vez ou outra a gente vê alguma coisa relacionada a escândalos a respeito dessas pessoas. Ou às vezes, conversando com essas pessoas, a gente vê que eles são falhos em muitas coisas. Então, que tipo de conhecimento é esse que o Senhor quer que tenhamos? Que o Senhor nos apresenta, que Ele fala que é possível termos, que nos leva a sermos libertos de todo o pecado?
Vamos então entender esta palavra conhecer. Voltamos aqui para o texto. Nós temos aqui em 1 Samuel, para nos dar uma luz, ele diz assim, 1 Samuel 1:19. 1:19. Vou aumentar aqui. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então aqui está falando que, nessa tradução aqui ainda, a Almeida Revista e Corrigida, que Eucana, né, que é um homem, mas tem um nome aqui que parece ser de mulher, mas Eucana é um homem, né? E Eucana, então, esposo de Ana, ele conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, ou seja, ele então fez com que ela ficasse grávida, ouviu a sua oração, a sua petição. Em uma outra tradução, nessa aqui, ó, a NVI, ela já coloca já traz uma tradução aqui um pouco diferente, nos faz compreender de uma forma diferente, porque realmente é o que está dizendo lá, né? Na manhã seguinte, é o mesmo texto. Na manhã seguinte, eles levantaram e adoraram perante o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor lembrou-se dela. Então você pode observar que nessa tradução aqui, eles colocaram Eucana teve relações com Ana, porque realmente foi isso que aconteceu, né? Eucana teve relações com Ana. E se em uma outra tradução vai ser mais específico e vai dizer que Eucana teve relações sexuais com Ana, né? E só nos cabe aqui entender que Eucana teve relações com Ana, e aí então ela ficou grávida porque o Senhor então lembrou-se dela e a abençoou. Então, como você pode ver, como nós podemos ver, esse conhecimento que João nos apresenta, lá em João capítulo 8, verso 32, é um relacionamento, na verdade. É intimidade, na verdade, é relacionamento. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo olha, se vocês que creram em mim, vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. E sendo meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade. Vocês vão ter intimidade com a verdade. Vocês vão ter um relacionamento com a verdade. E a verdade é o Pai, é o próprio Jesus Cristo, é o Espírito Santo e é a palavra revelada do Senhor. Então vocês vão ter intimidade, vão ter relação, um relacionamento com essa verdade. E aí sim vocês estarão libertos ou serão libertos de todo o pecado. Porque em João 8,36 ele vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que maravilha, né? Então o Senhor nos apresenta essa possibilidade de libertação. E aqui nós temos esse conhecimento profundo a respeito disso. Que você possa crer e desejar e buscar ter um relacionamento, uma profundidade de intimidade com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra do Senhor, firmado em sua palavra, para que o pecado não domine a sua vida e você possa de fato dizer, eu sou livre em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.